Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 54 em diante. E eu vou ler só uma parte no finalzinho do Salmo 68, versículo 11. Só a parte A do versículo. Eu vou ler essa parte aqui do 54 ao 58 e depois eu vou para Salmo só para vocês entenderem. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem? Abner. E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? Voltando-se, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Aí Salmo 68, versículo 11, só a parte A do versículo, diz assim: o Senhor deu a palavra. Eu só quero esse pedacinho aí. O Senhor deu a palavra. A live fala sobre tua palavra e eu quero falar de quem carrega uma palavra de Deus. Amém. Quem traz uma palavra de Deus. O Salmo 68 é um cântico de Davi. Davi, ele carregava uma palavra. Davi, ele não foi atrás de uma palavra, ele não foi pedir uma palavra, ele ganhou uma palavra. Salmo 118, versículo 8, que é o versículo central da Bíblia, mexe muito comigo, que diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O versículo seguinte: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então, a gente confia em quem? Quem nos deu a palavra? Quem foi aquele que nos prometeu? E tem hora que a gente vê pessoas tendo algumas atitudes no nosso meio e dá para notar que essa pessoa nunca ganhou uma palavra de verdade. Porque uma coisa é você ganhar uma palavra diretamente da boca de Deus, quando você sabe que foi um profeta legítimo, como o caso de Samuel, ou quando você ouve do próprio Deus, quando você entende que foi Deus que falou contigo, todas as suas atitudes para frente são totalmente diferentes. Então, verdade. Davi mostra isso em sua trajetória inteira. Era um jovem com 17 anos que ganhou uma palavra do Senhor dizendo: você vai ser rei. E se você ler o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que quando Samuel fala, não fala abertamente, só fala que Deus escolheu ele, só não diz para quê. E como automaticamente Davi também vai profetizar, então entenda-se, né? Todos entendem que, como Samuel é velho, ele está sendo ungido a profeta. Mas Flávio Joséfo diz que no ouvido de Davi, Samuel diz assim: Deus tem escolhido você para reinar em Israel. Então tem coisa que Deus não precisa botar no outdoor. Ele precisa falar com a gente. E quando a gente carrega essa palavra, as nossas atitudes são totalmente diferentes. Por exemplo, aleluia, ele é ungido no capítulo 16, e dentro do capítulo 16 ele é convidado a entrar no palácio para tocar harpa para um rei que está no poder, que ele já sabe que ele vai reinar. Então, que a cadeira é dele. Então, ele vai lá fazer um trabalho simples e ele aceita. E ele não entra com soberba, ele não entra já se apresentando, ele não entra se amostrando, porque quem carrega uma palavra
vai ter os acessos, vai ter as portas abertas, não precisa se amostrar para chegar. Porque quem carrega a palavra, o próprio Deus vai conduzindo ele. Aí você nota que no capítulo 16, ele entra no palácio. É como ele visse um pouquinho de amostra grátis do que Deus vai fazer. Porque Deus faz assim, sabe, pastora? Deus vai dando amostra grátis para a gente daquilo que ele vai fazer com a gente ainda. Aí a gente já sabe mais ou menos como ele vai conduzir. Deus bota Davi agora dentro do palácio. Isso no capítulo 16. E mesmo no capítulo 16, você vê que Davi não quer se amostrar carregando uma palavra dessa tão grande. Não quer se apresentar. Simplesmente faz uma coisa tão simples. Aí no capítulo 17, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos estão em guerra e seu pai chama ele e fala assim, ó, vai levar alimento para os seus irmãos e ter notícia deles. Quer dizer, está ungido, já tem uma palavra, já carrega uma palavra. E mesmo assim, Davi não mudou. Quem fica mudando mediante o que vai ser amanhã, porque nunca vai ser. Porque quem não precisa apressar as coisas. Davi vai ao encontro dos seus irmãos, fazendo uma coisa simples. E aí eu lembro da palavra de Deus que fala assim, ó, quem despreza o dia das coisas pequenas? Davi não desprezou, porque em coisas pequenas tem coisas escondidas, coisas grandes de Deus. Às vezes a gente diz assim, não, mas o Senhor tem muito comigo, eu vou fazer isso. Davi não fala assim. E interessante que é dentro dessa ação pequena que está escondido o primeiro outdoor da vida de Davi. Dentro de uma situação tão pequena, vai lá, leva a comida e fica sabendo dos teus irmãos. E quando ele chega lá, simplesmente ele... Não falei da cachorrinha? Ele simplesmente chega lá e ele entra dentro daquela guerra e começa a questionar sobre a guerra. Ele começa a perguntar sobre a guerra, mas não é porque ele quer se amostrar ou porque ele fica indignado com a situação daquele homem estar afrontando Deus vivo. E isso a gente tem que lembrar que é um menino ainda. E aí o seu irmão, Eliezer, simplesmente fala para ele assim, Davi, por que deixaste aquelas pequenas ovelhas? E aí mostra aí que o irmão não sabia que ele era rei, não. Que achava que ele era só profeta mesmo, porque se soubesse que era rei, não tratava assim, porque tem gente que não sabe o que Deus vai fazer com a gente amanhã. Por isso nos trata de qualquer maneira. Aí ele fala para ele assim, por que deixaste aquelas poucas ovelhas? Conheço a presunção do teu coração. E eu aprendo que quem carrega a palavra não fica procurando acesso, não se preocupa em fazer coisas grandes ou pequenas, e também aprende a não lutar com irmão nenhum. Jesus, é verdade. Davi não luta, não guerreia, não briga com irmão. Ele fala algo para Davi e Davi mostra que sabe quem ele é. Ele próprio. Porque quem carrega uma palavra sabe quem é diante de Deus. Esses dias eu pregando, eu falei, tem gente que prega a verdade, mas tem gente que não só prega a verdade, mas carrega uma verdade na vida. E quem carrega uma verdade na vida, a palavra que ela prega tem muito mais valor. É verdade. Porque não adianta pregar a verdade e não carregar a verdade junto. Então, Davi não briga com o irmão, não entra
em conflito com o irmão dele. Ele diz assim: eu conheço a sua presunção. E Davi não responde nada. A Bíblia vai dizer que ele somente se afasta. A única coisa que ele diz é: não era necessário isso? Não era necessário eu perguntar? Não é necessário alguém tomar uma atitude? Né? E se afasta do irmão. E isso eu aprendo com Davi. Quem carrega uma palavra não precisa dizer quem é. E não precisa ficar provando para os outros o que passa dentro do nosso coração de verdade. Ele disse assim: eu conheço a presunção do teu coração. Porque as pessoas acham que conhecem a gente, se nem a gente às vezes conhece a gente. Aí Davi se afasta, Davi não discute com o irmão, e isso é muito interessante, sabe por quê? Porque hoje esse irmão está com problema com Davi. Mas lá na frente, quando Davi for perseguido por Saul, a Bíblia vai dizer que a família de Davi vai procurar Davi dentro daquela caverna. Então, tem pessoas que hoje estão nos enfrentando, mas as atitudes que a gente toma vai fazer amanhã essas pessoas mesmo que estão nos enfrentando querer estar junto da gente. Aí Davi não discute, Davi não briga, porque Davi não precisa provar nada para o seu irmão. E a gente tem que aprender isso. Quem carrega uma palavra tem que ter um direcionamento e entender que tem que saber onde gasta a sua energia. Se ele gastasse a energia discutindo e brigando com o irmão, ele não teria energia para se apresentar um Saul e simplesmente lutar com Golias. Gaste a sua energia não para brigar com o seu irmão na rede social. Aleluia. Gaste a sua energia não para brigar com o seu irmão de igreja. Gaste a sua energia não simplesmente contra aquele que amanhã pode vir a se converter de verdade e ser bênção na sua vida. Gaste a sua energia com aquele que está enfrentando o exército do Deus vivo. É essa luta que nós temos que ter. Hoje a gente está vendo o próprio povo cristão se matando entre si. No momento em que Jesus está voltando, no momento em que as coisas estão sendo arrumadas, a gente está batendo um no outro, que é a hora da gente juntar força para se posicionar e mostrar quem é a igreja na terra. É agora. É agora. É agora que a gente vai mostrar a nossa força, mas é lutando contra o próprio irmão. Você pode não aceitar o que ele fala, mas sai de perto. Gasta a sua energia com quem tem que gastar, que é contra aquele que está enfrentando o exército do Deus vivo. Aí, quem carrega a palavra não se vê com os olhos do outro. Quem carrega uma palavra não se vê com os olhos do outro. Sabe se enxergar. Davi não se olha com os olhos de Eliabe. Davi sabe quem ele é. Por isso que ele não guerreia. Você não responde às pessoas que falam contra você, porque você sabe quem você é. Agora, quando você não sabe quem é, são de energia para responder. Porque, na verdade, você ainda não sabe nem quem você é. Aí a Bíblia vai mostrar que ele não gasta energia com seu irmão. E ele agora vai de encontro a Saul. Ele vai de encontro a Saul, dizendo que quer guerrear, e Saul começa a questionar ele, começa a perguntar uma porção de coisa para ele. E a Bíblia vai mostrar na leitura que nós fizemos, ali mostra o fechamento na visão de Saul. Porque mostra ali Davi vindo com a cabeça do gigante, e daqui a pouco a Bíblia vai falar assim: e Saul, quando viu Davi saindo para lutar ainda. Então está mostrando ali um resumo antes.
daquela cena de Davi vindo com a cabeça do filisteu. Então Saul questionou assim: o Abner, esse rapaz que veio aqui agora, que está indo lutar, quem é ele? Ele é filho de quem? Ele é filho de quem, Abner? E Abner não sabia responder. E por que chamou a atenção de Saul? Chamou a atenção de Saul a coragem de um menino ao sair dele com tanto ímpeto para lutar. Um menino, mas que tem ímpeto para lutar. O que chama a atenção de todo mundo em nossas voltas é a nossa coragem para lutar. É a nossa ousadia para lutar. Então, quem carrega uma palavra não tem medo das lutas, dos embates da vida. Então, quem carrega uma palavra sabe que Deus vai fazer. Então, ela tem ânimo para ir para frente. Aí, Saul começa a questionar, dizendo: quem é esse jovem? Quem é o pai desse jovem? Ele é filho de quem? Interessante que não é a primeira vez que Saul vê Davi. Davi, no capítulo 16, tocou a harpa para ele. E se você ler lá, vai ver que Saul disse assim, que começou a amar Davi. Tem gente que nos ama, mas não sabe nada da gente. Diz que nos ama, mas vai enxergar a gente não é quando a gente adora só. Quando a gente está com harpa na mão, quando a gente está com o microfone na mão. Vão se assustar com a gente quando a gente mostrar disponibilidade para lutar. Aleluia. Quando ele vai para lutar, Saul quer saber tudo dele. Porque Saul já enxergou o que ele carrega. Só vão enxergar a palavra que a gente carrega. Não é tocando harpa, não. É a nossa disponibilidade para guerrear contra o inimigo. Aí vão entender que a gente não está para brincadeira, que a gente não está para passar um tempo, que a gente não chegou só para aparecer, não. Vai entender o que a gente carrega. Aí ele começa a questionar: quem é o pai desse menino? Aí a Bíblia vai mostrar que Davi vai, luta e volta com a cabeça na mão. E Abner já pega ele, já leva direto para Saul. E a pergunta é: de quem você é filho? Aí ele diz: de Jessé. Interessante que é um Jessé que não chamou ele para a mesa. Um Jessé que não lembrou dele. E eu aprendo com Davi a dar honra até a quem não me dá honra. A dar nome até para quem não quis me dar um nome. Eu aprendo com Davi que quem carrega uma palavra não tem problema nenhum de honrar quem nunca se preocupou em dar a nossas honras. Porque, na verdade, era uma honra que era dele. Ele era filho. Ele tinha que estar sentado na mesa. Mas não estava. Mas o próprio Deus deu a ele. Mas Davi agora vai ter prazer de falar o nome do pai, dizendo: Jessé, o belemita, esse é o meu pai. Então, quem carrega uma palavra não tem problema em honrar aqueles que não nos honraram. Davi, eu vejo em toda a trajetória de Davi, ele tendo atitudes que eu e você precisamos ter. Se eu e você carregamos uma palavra, sabemos quem entregou essa palavra, não é gritando aos quatro ventos que a gente vai dizer o que a gente carrega, não. As nossas atitudes, a nossa vivência é que vai mostrar para todo mundo que a gente carrega uma palavra. E Saul questiona quem é o pai dele, e você sabe que a partir daí
Saul vai abrir os olhos em relação a Davi. Porque a gente comenta que Saul começou a ficar com inveja quando as mulheres cantaram. Não. Ele já faz uma proposta um pouquinho mais para frente, para Davi morrer logo. Então ele já não quer Davi por perto, porque ele já sabe, porque ele viu. Porque quem vê a gente se disponibilizando e correndo para enfrentar um Golias que ninguém teve coragem de enfrentar, porque isso é muito interessante, sabe, pastora? Tem pessoas que são usadas pelo maligno, que anda no nosso meio, que ninguém tem coragem de enfrentar. Por quê? Porque às vezes mostra poder e força. E quando alguém enxerga num Davi uma coragem para enfrentar alguém com força e poder superior a ele, agora Saul está com medo. Se ele tem coragem de abater um Golias, imagina mim. Gigante. Oh, meu Deus. E essa palavra sempre mexeu comigo. Deus deu a palavra. E se Deus deu a palavra, você não vê mais na frente, depois de toda a perseguição, Davi matando Saul. Olha que interessante. A maior vitória de Davi não foi matar o Golias. A maior vitória de Davi é não trazer nas suas mãos o sangue de Saul. Jesus. É verdade. Quando eu prego, eu falo muito sobre isso. Eu falo assim: quem quiser carregar sangue do outro, que carregue. Eu aprendi que tem hora que eu me posiciono para me defender. Mas ninguém vai me ver pegando espada de prontidão e matando alguém. Isso eu tenho pedido ao Senhor todo dia. E tem hora que tem pessoas que se levantam e nem elas. Eu falo com o Senhor: Senhor, me dê força para mim não ser como elas são comigo. Davi não mata Saul. Sabe por quê? Ele entende: eu carrego uma palavra. Então quem vai me sentar naquele trono é quem me deu a palavra. Aleluia. Então a gente não precisa empurrar ninguém para chegar. Não precisa matar ninguém. E, pastora, eu vou falar para a senhora. Verdade. Existe hoje em dia, no nosso meio, os descendentes de Caim e os descendentes de Abel. Caim chama, Caim é que começa a parte da oferta. Caim é que vai ofertar. Abel vê e faz também. Não é quem chega primeiro, é quem faz direito. Deus aceita a oferta de Abel, aí Caim cai o semblante. Tem pessoas que chegam antes da gente e só porque Deus está fazendo com a gente, o semblante já está caindo. Meu Deus. Já estão revoltados. Aí Deus usa uma palavra e fala assim: Caim, se tu fizer certo, não será aceito? Será, meu filho. É só fazer o certo. Mas o inimigo jaz à porta. Ele está dizendo assim: por que caiu o seu semblante, Caim? Caim, essa inveja aí está errada. Mas o diabo está na porta. Só você não pode permitir que entre. Porque nós, todos nós, somos carne. Temos tendência à inveja, a situações, a sentimentos ruins, mas abrir a porta e deixar o diabo entrar, é a gente que faz. E interessante que o diabo já está na porta, ele entra. Se ele vê qualquer brecha, ele entra. O nosso Senhor não, ele bate para você abrir. Mas o diabo, ele entra. Então a gente tem que estar acordada para ver o que o diabo está fazendo. Aí a Bíblia vai dizer que o próprio Caim leva Abel para o campo. O campo é o ambiente de Caim. Leva para o campo e mata no ambiente dele.
Tem gente trazendo a gente para perto para matar. Aí ele mata e o Senhor fala assim: Caim, o que fizeste? Cadê teu irmão? Não, não sou guardião do meu irmão. Ah, não é? Tá, mas o sangue dele está clamando na terra, Caim. Caim, agora quando tu produzir na terra, ela não te dará com a mesma força. Pastora, Meu Deus. se Davi tivesse matado Saul, ele nunca seria o rei que ele foi. Quando a gente mata o outro em ambientes nossos, principalmente, né, aquele ambiente que a gente domina, se a gente mata, nunca mais, a Bíblia está dizendo, nunca mais a terra vai te dar da mesma força. Você já viu pessoa que tem dom, tem talento, tem tudo e não vai? Não acontece? Por quê? Porque a terra não vai produzir, porque tem sangue do irmão. Meu Deus. Quem carrega a palavra não pode ter sangue do irmão na mão. O Senhor dividiu os mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, teu irmão como a ti mesmo. Aleluia. Você tem que olhar para o teu irmão e falar: eu gostaria que fizesse isso de mim. Quando a gente comenta alguma coisa, a gente tem que falar: eu gostaria que alguém falasse assim de mim. Eu não sei, mas a cada ano, quando era mais nova, eu sempre fui uma pessoa de falar muito. Mas a cada ano eu fico mais em silêncio. E por quê? Não é porque eu não gosto de falar, não. É porque, às vezes, na fala, a gente se perde. E eu tenho aprendido com a vida quantas coisas eu teria apanhado menos se eu tivesse falado menos. É verdade. Quantas coisas eu sofreria menos se eu tivesse observado mais e não dado logo o meu parecer. E eu vejo que quem carrega uma palavra do Senhor aprende a ter atitudes diferenciadas. Aleluia. Davi, em toda a sua trajetória, termina mostrando que carrega uma palavra. Glória. Agora Davi está velho, seu filho se levantou contra ele, ele está fugindo do reino. A gente sabe que ele pecou, mas ele se consertou com o Senhor. E você não vê Davi fazendo a mesma coisa do que ele fez lá atrás. Porque tem gente que fala: mas o Senhor perdoou Davi por isso. Mas você não vê Davi pecando da mesma forma que ele fez. E quando ele foge do seu filho, a Bíblia vai dizer que vem um homem dos descendentes de Saul, jogando pedra e blasfemando contra Davi. E um dos seus soldados diz para ele: Davi, quem ele pensa que é? Um cão morto, vou matar ele. E Davi diz assim: não, não mata. Que Deus me fazendo lembrar algumas coisas. Então, Davi me mostra até na sua velhice que ele não tem prazer em matar. Que é isso, missionária? Não. Mas ele tinha sangue na mão, claro. Ele foi naquela época, precisava de uma pessoa de frente do exército, ele teve que fazer várias atitudes, mas você consegue entender que ele não mata sem motivo, e sem que o Senhor tivesse direcionado ele. Davi mostra que carrega uma palavra. E a igreja, nesses últimos tempos, ela tem que mudar um pouco. E quando eu falo igreja, pastora, eu falo no contexto. E nós estamos incluídos. Em que a gente tem que começar a mostrar para todos que a gente carrega uma palavra. E para a gente mostrar não é falando, brigando, gritando e outdoor. Não. É nas atitudes. Verdade. A igreja
precisa se calar mais e ter mais atitude. Ou então, se quer falar muito, que a atitude, que a vida, que as características sejam maiores. Amém. Do que anda falando. Né? Então é essa palavra que eu quero deixar nessa live. Você que carrega uma palavra do Senhor. Deus deu a palavra. Você tem certeza que foi Deus que deu? Então as suas atitudes têm que ser diferentes. Você tem que mudar. Você tem que demonstrar na sua vida, no dia a dia, que você carrega essa palavra. Não só falando, mas trazendo na sua vida, em atitudes, que você tem uma palavra do Senhor. É verdade, meu Pai. Oh, aleluia. Precisamos ser diferentes. Porque quantas vezes, né, missionária, a pessoa está lá no púlpito pregando, mas alguém lá no banco está dizendo, não vive nada daquilo. Nada disso. Não vive pastor. nada daquilo. E nós precisamos, né, se temos a palavra viver, tremendo, viver essa palavra. Eu estava até conversando com a irmã ontem sobre isso mesmo. Como é difícil, porque falar é muito fácil. Pegar um texto, olha, tem que fazer, tem que obedecer, nós precisamos obedecer, olha como o Davi fez, mas será que eu estou fazendo? Eu estou obedecendo? Eu estou sendo exemplo? Eu posso falar porque a minha vida é uma carta aberta? É uma palavra do céu, é uma palavra hoje, realmente de despertamento. Paulo fala para Timóteo assim, ó, cuide de você e da sã doutrina, que você vai salvar você e quem te ouve. Então, primeiro, ó, olha a sua vida. Né? E eu não sei não, mas eu acho interessante que às vezes tem pessoas que falam tão bem, mas não conseguem nem ver que aquela palavra encaixa para si próprio. É o que eu falei aqui. Quantas das vezes eu fico contra mim mesmo? Senhor, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu preciso crescer nisso aqui. Eu tenho que modificar. E eu fico vendo pessoas que não mudam. Passa anos e anos, a vida é a mesma. E é interessante as pessoas, por exemplo, que me conheceram na minha adolescência, antes de aceitar Cristo, ver uma Fernanda. Aí pessoas de 20 anos atrás conheceu uma outra Fernanda. Gente de 10 anos conheceu uma outra Fernanda. E gente de 2 anos, de 1 ano para cá, já vê outra Fernanda. Porque a gente tem que estar em evolução, melhorando a cada dia. Mas não é falando, é demonstrando isso. Porque as pessoas veem as coisas. Então não basta só dizer que eu tenho uma palavra de Deus. Deus tem uma promessa para mim. Eu tenho que mostrar que eu carrego essa promessa. Verdade. Que eu vivo essa promessa. Davi, eu acho interessante que Davi, pastora, hoje quando Israel se apresenta em qualquer lugar, numa Olimpíada, apresenta Israel, vem a bandeira, está lá a estrela de Davi como símbolo. Interessante que Deus, quando quer fazer que o nosso nome seja lembrado, Ele faz. Ele vai fazer. Não precisa. Davi já morreu, Davi já passou tanto tempo, mas o nome está sendo lembrado. Mas está sendo lembrado em quê? Porque não só carregou uma palavra, mas viveu essa grande promessa que Deus deu para ele. Amém. Saul também não foi rei? Foi até o primeiro do que ele. E aí? Só serve para ser lembrado como algo ruim, não como uma coisa boa. Então que nós, ao partirmos dessa vida, esses dias eu preguei e falei sobre isso. Se você morrer hoje, as pessoas vão estar lá no seu enterro.
vão estar chorando pela sua falta ou vão estar aliviados pela sua partida? A gente tem que questionar isso. É verdade. É isso aí. Né? A gente tem que questionar isso. Então, quando a gente for dessa vida, né? Eu quero que Jesus volte e a gente seja arrebatado, todos nós. Mas a gente sabe que se Jesus não voltar no período e Deus tiver que levar que chegar o tempo, nós iremos partir. E se partir, alguém sentirá falta de você? De verdade? Né? Alguém realmente sentirá falta? Então, a gente tem que começar a avaliar nossas atitudes. A igreja tem que começar a pensar sobre as suas atitudes. Eu tenho visto algumas coisas nas redes sociais, eu sempre falo sobre isso, comento em algumas lives, comento em alguns vídeos que eu faço, porque já na rede social você já vê quem é a pessoa. Porque tem gente que o tempo todo na rede social é criticando o irmão, é botando piada com alguém que é crente, é fazendo chacota da igreja. Isso está muito sério. Isso está muito sério. E quem morreu por essa igreja não fui eu, não foi você. Aleluia. Quem morreu foi um Jesus. Aleluia. Foi um Deus que deu seu filho para morrer por essa igreja. Então essa igreja tem valor e a gente tem que pensar muito bem antes de fazer alguma coisa contra ela. Dono, né? A igreja não é de pastor, de pastora. A igreja, não é? Às vezes eu fico vendo assim, né? Porque na minha igreja, a igreja do Senhor Jesus, né? A gente entende isso. É claro que a gente sabe que às vezes a pessoa está falando, né? Mas eu acho assim, eu acho que é melhor você ir pelo caminho da humildade, né? A igreja onde eu pastoreio, a igreja onde eu conduzo, a igreja... Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus, né? Se você conduz é porque está alguém acima de você ainda que está lhe dando a palavra, que está lhe dando sentido, não é? Que está te dando uma liderança. A igreja é do Senhor Jesus, é verdade. Pertence a Ele. Com certeza. A Ele. Ele que morreu por nós, Ele que fez tudo por nós. Quando eu dou um curso de liderança, eu falo sobre a liderança de Saul e liderança de Davi. Como é o tipo de liderança? É só você olhar o rebanho. Se o teu rebanho, a maioria é jumento, a sua liderança é Saul. Agora, se o teu rebanho, a maioria é ovelha, você é Davi. É claro, dentro das ovelhas, às vezes aparece uma jumenta ou outra, né? Mas quando você olha o rebanho, um rebanho rebelde, rebanho que fala, rebanho que bate de frente, todo o rebanho, avalia se você não é Saul. Se você não gosta de ser melhor do que o outro, do que você acha que manda, você faz como quer, você toma a frente do outro, você não respeita liderança. Então, você é líder, mas não respeita a liderança. Saul era isso. Saul simplesmente achou que pôde sacrificar, mas ele não tinha esse aval, né? Então, avalia se o seu rebanho, a maioria é jumento, porque Saul, antes de virar rei, cuidava das jumentas do pai. E Davi, antes de ser rei, cuidava das ovelhas do pai. Então, vamos trazer isso para a igreja. A gente, olhando o rebanho, a gente conhece a liderança. É, Senhor, é verdade. Verdade. Tremendo, tremendo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus conduziu essa palavra e falou conosco aqui, né?